Olá, hoje vou falar sobre Pirapiré-U, a inflação no Brasil. Nós estamos comemorando esse mês, né, o centenário da Semana de Arte Moderna, o início do modernismo e de algo bem brasileiro, parar de copiar os padrões estrangeiros e usar os padrões brasileiros para a arte, para a literatura, para a cultura em geral e para a economia também. Esse quadro daqui é um símbolo do modernismo. Apesar de ter sido feito 6 anos depois, Tarsila do Amaral pintou esse quadro. Iabá quer dizer homem, em Tupi-Guarani. Porá quer dizer gente, o comer. Abapuru, homem que come gente, antropófago. E o próprio quadro dela, vocês veem que é um homem deformado. E justamente isso que a gente está falando. A inflação, né, devora o dinheiro, destrói riquezas, transfere riquezas dos pobres para os ricos e destrói riquezas. Daí vem o nome, Pirapiré, quer dizer dinheiro em Tupi-Guarani, e U é comer. Né? A inflação, você pode ter inflação de demanda, inflação de custos, inflação de expectativas, inflação importada, inflação reprimida, você tem muitos tipos de inflação. Agora, em janeiro, nós estamos vivendo a inflação gregoriana. O que é inflação gregoriana? Todo mês de janeiro, você tem alguns aumentos de preços, né? IPVA aumenta, IPTU aumenta, o pastel na feira aumentou, né? De 8 para 9 reais, um absurdo isso. A faxineira que aumenta, quer dizer, todo mundo em janeiro é o dia de aumentar preços. Mas você só tem uma definição de inflação, quer dizer, apesar de você ter tantas inflações, você só tem uma definição, que é a perda do valor da moeda. Quer dizer, a moeda perde valor. Eu tenho uma nota de R$2 aqui no bolso. O que acontece com essa nota? À medida que vai passando o tempo, a inflação é como se ela fosse encolhendo. Cada vez ela consegue comprar menos. Né? E isso é ruim. É ruim porque você tem uma régua que é a inflação para medir bens e serviços, para medir seu trabalho quando você compra. Essa régua não funciona. A inflação não é só que perde valor, mas para diferentes pessoas perde a diferentes velocidades. E a inflação é pior no Brasil e que em outros países por 3 motivos. O primeiro deles é que ela é mais virulenta. Para vocês terem uma ideia, desde o descobrimento do Brasil até a década de 40, você só teve uma moeda, que era o real. Aí depois você fez o cruzeiro, né, que durou até 67. Aí de 67 a 94 nós tivemos 7 moedas diferentes. Real, cruzeiro novo, cruzado novo, volta um, volta outro, por conta da virulência da inflação. Quer dizer, a inflação no Brasil é mais forte. Tem outra coisa também, é que ela é mais regressiva, quer dizer, tira mais dos mais pobres e passa para os mais ricos. E o terceiro motivo que ela é destrutiva é que alguns dos mecanismos de adaptações que são feitos no Brasil são piores. Você tem todo um discurso no Brasil de soberania. Soberania, de fato, é mais bem-estar, é mais saúde, é mais educação, é mais emprego. Soberania não é ter um papelzinho com a foto de um bicho ou de uma grande figura histórica. Isso é soberania. O melhor exemplo de soberania foi o que o euro fez. Todos os países se juntaram numa moeda só para ter um padrão de trocas e de preços mais estáveis. Então, você tem esse cidadão. Esse cidadão é responsável por muitas das mazelas que a gente está vivendo. John Maynard Keynes. John Maynard Keynes nasceu em 1883. Tem gente que vê até uma coincidência, ele nasceu no mesmo dia, no mesmo ano que Marx morreu. Mas ele foi, assim, teve uma trajetória acadêmica muito boa, e política também. Ele foi, assim, em certo sentido, precursor em alguns posicionamentos. Por exemplo, já em 1919, falou que esse acordo de paz vai trazer uma nova guerra. Quer dizer, ele antecipou ou previu a guerra com 20 anos de antecedência.
Mas para os nossos propósitos, tem 2 livros que ele escreveu na década de 30, um tratado sobre Treatise on Money, um tratado sobre moeda e a teoria geral do emprego. E ele fez esse livro pensando na Inglaterra vitoriana dos anos 30. Não fez no Brasil dos anos 60, nem de outros países. Mas o pessoal viu, opa, isso é uma desculpa para poder gastar mais. E fez 2 ilusões, né? A primeira dessas ilusões é acreditar que os economistas, né, têm poder assim, de fazer uma sociedade melhor. De fato, eles têm em certas circunstâncias, e alguns países usaram bem esses ensinamentos, mas em outros não. Né? O caso brasileiro ilustra bem o ponto, o caso argentino ilustra melhor ainda. Né? E a outra coisa que ele fez é que as pessoas acreditassem, isso não foi ele que fez depois, muitos nos modelos matemáticos, modelos econômicos, explicando o que acontece na sociedade. Quer dizer, isso é um olho no gato, um olho na frigideira. Modelos, teorias são importantes, mas olhar a realidade também é importante. Esse outro cidadão, né, Milton Friedman, ele falou: uma pequena inflação é como uma pequena gravidez. Não existe. Todas as inflações começam com o mesmo discurso. É um aumento de custos, é um choque de preços, é o preço das commodities, o que for. Sempre começa com esse mesmo discurso. Né? E não é só no Brasil, no mundo inteiro, todo mundo fala isso. Mas aqui você tem uma complacência com isso. O que é essa complacência? Porque inflação é bom para alguns, não é ruim para todo mundo. Você pega o governo aumenta a inflação, o que acontece? Aumenta a arrecadação dele, né? E os gastos deles demoram para acompanhar a inflação. Então, ele tem um ganho com isso. Ele também tem mais 2 ganhos. Um se chama o imposto inflacionário. Você tem uma nota de dinheiro na mão, ela perde valor. Quer dizer, o governo se endivida com uma dívida que vale cada vez menos. Em termos reais, é como se alguém me emprestasse R$1.000, hoje fala, mas amanhã você só me devolve 900. Ótimo negócio, todo mundo vai querer fazer. O outro imposto que ele tem é o imposto senhoragem. O que é o senhoragem? Quando você emite dinheiro, você dá notas de papel de graça. Né? E no Brasil tem mais uma coisa. Hoje, com a regra de teto de gastos, você corrige pela inflação passada. Quanto maior for a inflação, mais eu posso gastar. Num ano com uma eleição, é música isso. Mas não é só o governo que ganha com isso. Os empresários também ganham. Eu sou dono aqui da lanchonete. O que acontece? Eu posso subir os preços, mas eu aumento o salário dos atendentes depois. Aí eu tenho mais lucros. Ótimo! Por que eu vou reclamar de um pouquinho de inflação? Né? E tem mais ainda, parece aquela propaganda das facas Guinzo. E tem mais ainda, por que a inflação é bom? Por conta dos rentistas. Quem que é um rentista? É alguém que só vive de juros. Né? Ele fala, não, nós temos que ter juros mais altos para acabar com a inflação. Juros mais altos, eu ganho sem fazer nada. Eu ponho dinheiro, cruzo os braços, e aí as pessoas começam a pagar juros cada vez mais altos. Então, é um ganha-ganha para esses cidadãos. É ruim para quem está na outra ponta, para quem que é assalariado, para quem que depende do salário, do emprego, para isso. Quer dizer, ele vê cada vez mais a renda diminuindo e os custos subindo. Quer dizer, ele fica totalmente, que a expressão usa, descasado. Essa música, não sei se vocês conhecem, das meninas, bom, xibom, xibom, bom, bom. Eu acho que nunca vou fazer uma carreira cantando, mas, em todo caso, a letra da música fala: o de cima sobe e o de baixo desce. No mundo inteiro, mais inflação é mais miséria, é mais concentração de renda e menos crescimento. Esse começo do ano ilustra bem o ponto. Quem tem um carro tem que pagar o IPVA. Como o valor do carro aumentou, o preço, o imposto IPVA aumentou. Por outro lado, imposto de renda. Você recuperou a inflação passada, mas não corrigiram a tabela de imposto de renda. Então, não só
você paga mais IPVA, como você paga também mais imposto de renda. É um ganha-ganha, quer dizer, para quem está no governo, é um perde para quem está na outra ponta. Então, a inflação é ruim para eles. E é ruim que você tem cada vez mais miséria, mais pobreza, né? Você também tem menos crescimento, uma economia que cresce menos, é uma economia que emprega menos, é uma economia que tem menos recursos para educação, para saúde. E os remédios que você usa para controlar a inflação? Os remédios são tóxicos. A inflação, primeiro, a pior toxicidade que existe é a saliência. O Banco Central, por exemplo, anunciou que agora vai diminuir o ritmo de aumento. Desculpa, assim, o que acontece? É mais tempo com inflação alta. Pensa no seguinte, se eu estou numa descida, dirigindo um carro e tenho que frear, se eu piso muito devagarinho no breque, o que acontece? Ele vai demorar muito mais tempo para parar. A prescrição lógica seria, pisa no breque rápido, o carro para, e aí você começa a andar em velocidade de novo. Esse gradualismo é cruel na política monetária. Outra coisa é indexação. Você, em vez de ter um índice de inflação, você tem vários, né? IPC-FIP, INPC, IPCA, IPC da FGV, devia ter um índice só para todo mundo andar junto, mas andando em velocidades diferentes. E tem mais uma crueldade, por exemplo, que é o IGPM. O IGP é o Índice Geral de Preços, não é um índice de inflação. Ele mede preços atacado, construção civil, um pouco de varejo, é ele usado para corrigir aluguéis. Então, o aluguel sobe, nos últimos 2 anos, o dobro da velocidade que o reajuste do salário. O que acontece? Eu estou transferindo, além de criar conflitos entre locatários e locadores, você está transferindo renda do locatário, né, do locatário para o locador, do mais pobre para o mais rico. Você está fazendo que o mais rico. No curto prazo é bom para o locatário, ele vai ganhar um pouco mais de aluguel. No médio prazo, o que vai acontecer? Todo mundo vai para um imóvel menor. Você vai ter menos crescimento, e você não vai poder usufruir de tudo que você poderia se você fizesse um sistema mais racional. Além da indexação, a questão dos impostos. Se você deve um imposto, ele é corrigido pela Selic, que é sempre alguns pontos percentuais acima da inflação. E aí, o que acontece com isso? Você tem uma dívida fiscal. A dívida cresce com a Selic e suas receitas, com sorte, no nível da inflação. Então, você vai dever cada vez mais uma dívida que você não consegue pagar. Hoje, você tem 5,8 milhões de empresas com nome sujo. Será que são 17 milhões de empresas, mais ou menos, no Brasil? Será que os brasileiros são caloteiros, eles não sabem administrar? Ou será que é uma dinâmica perversa? E esses empresários têm dificuldades para alugar, para ter crédito comercial, para tudo. Quer dizer, é um freio que você põe na economia. E tem mais, você tem 64 milhões de cidadãos, 1 em cada 3, que tem o nome sujo. É como se fosse aqui na plateia, e eu conseguisse identificar, você tem aproximadamente 57 com nome sujo. Né? É um absurdo isso, mas você continua sem mudar. Não é o único motivo, a inflação é um dos motivos, a tributação, algumas regulamentações são também responsáveis, mas a inflação é um grande responsável disso. E aí vamos pensar um pouquinho mais a fundo sobre isso. Primeiro, a moeda, a inflação, o direito, a cultura, a música são criações sociais. Não é uma coisa natural ter moeda. Moeda foi uma criação que foi se desenvolvendo ao longo dos séculos. E você faz ela como você quer. O exemplo do euro é emblemático. Se juntaram e falaram, o que a gente pode fazer para ter uma moeda melhor, mais estável, melhor para o nosso comércio? Né? Aqui no Brasil, essas variações na taxa de câmbio criam falências de muitos. De uma empresa, por exemplo, que fica pouco competitiva, não consegue se recuperar imediatamente. Né? Então, o que a gente faz? Né?
Tem uma piadinha, né, que diz que Deus fez os meteorologistas para os economistas não se sentirem mal, porque as previsões dos dois, né, meteorologistas e economistas, às vezes falham. Economistas e meteorologistas são iguais no sentido que eles conseguem olhar para trás e descrever muito bem o que aconteceu antes. Mas, para fazer previsões, não são tão bons assim. Mas tem uma diferença grande. Enquanto os meteorologistas não podem mudar o futuro, os economistas podem. E é isso que a gente deveria começar a pensar. Que tipo de moeda a gente vai fazer? Que tipo de moeda a gente tem? É responsabilidade dos economistas e da sociedade como um todo o tipo de moeda que a gente tem no país. Por último, esse cidadão se chamava Thomas Gresham, né? Ele nasceu em 1519, portanto, há 503 anos atrás, e ele fez uma lei que se chama a Lei de Gresham, né? Ele diz que a má moeda desloca a boa. Imagina que eu tenho duas notas para dar de troco aqui na minha carteira, eu tenho uma nota boa e uma nota velha. Então, com qual das duas eu vou ficar na carteira? Imagina que eu tenho que dar troco, será que eu vou dar nota nova, né, e ficar com uma nota amassada na carteira, ou o contrário? Normalmente o que as pessoas fazem é justamente isso. Ficam com a nota nova e passam a nota velha para sempre. A discussão dele, ele foi conselheiro da Rainha Elizabeth I, era sobre a discussão da prata e do ouro, qual que devia substituir, né? Que ia ser o padrão monetário. Acabou sendo a prata e o ouro servindo de reservas. Mas para nossos propósitos, né, duas recomendações eu daria. A primeira, sabendo que tem inflação, sabendo de todos esses problemas que a inflação tem, a gente tem que se preocupar em investir bem, né? Os vídeos da Monet ajudam para isso. E a segunda coisa é que nós estamos em ano de eleição. Nós temos que começar a discutir essa questão monetária. Não pode ser que a cada tanto nós temos esses choques inflacionários. A história é sempre a mesma. Eu acho, às vezes, quando escrevo artigos, às vezes tem que pegar vontade, pegar um artigo de 10, 20, 30 anos atrás e pôr de novo e não mudar uma palavra, né? Eu não faço isso porque acho que não é certo, mas seria interessante, as coisas continuam valendo. Nós temos que começar a pensar. Alguns discursos não fazem sentido. Eu vou dar dois exemplos. Essa carta do presidente do Banco Central. Quando ele estourou o teto da meta, então ele tem que escrever uma carta para o ministro da Fazenda justificando. Quer dizer, ele estourou a meta em 3 vezes o que devia ser, ou quase 3 vezes, e o teto da meta, né, foi quase o dobro do que podia ser. Né? Aí ele tem que fazer uma carta. A carta tem uma página, um ofício falando, e 14 páginas de texto explicando isso, que aumentou aquilo. Você lê, as pessoas analisam, dizem, mas o importante ficou de fora. Sabe aquelas coisas que fala muito e diz pouco? Por que ele demorou para subir os juros? Vamos ver se a gente aprende com o erro. Por que ele não usa a política cambial para baixar a inflação? Por que a gente tem tanta volatilidade cambial? Quer dizer, por que nós temos inflação e o que a gente podia ter feito diferente para não estar onde que a gente está? Outra coisa, você fala no Banco Central Independente. Isso é uma ficção. O fato de você pôr um presidente de fora, mas, por exemplo, todo o comitê, funcionários de carreira do Banco Central, alguns de fora, não quer dizer que são os melhores economistas, as melhores pessoas para decidir o que fazer. Então, concluindo, eu acho que a gente tem que pensar isso. Eu acho que é uma questão importante que diz para o futuro de todos nós. É isso. Obrigado.